Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sinara e eu fiz esse vídeo para poder estar explicando para vocês sobre o nosso roteiro 11. Esse roteiro 11 que finaliza esse bimestre. Lembrando que vocês têm atividades para serem entregues do segundo bimestre, tá? E pra gente tá podendo realizar essas atividades e não nos prejudicarmos na volta ou até mesmo agora, tá? Nós temos aí essas questões. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui se está fazendo a gravação. Está. Vamos lá. Esse roteiro, a gente tem uma atividade de retomada sobre a chegada da Europa em outras partes do mundo. A gente vai falar, que é um tema que nós já estávamos trabalhando nas aulas do Centro de Mídias, né? Que nós assistindo as aulas do Centro de Mídia é um tema que nós estamos trabalhando. A partir do Renascimento, né? Nós temos várias invenções e vários avanços, principalmente na questão tecnológica. E aí nós temos uma delas vai ser a expansão marítima, né? Europeia, que vai acontecer ali onde os europeus, né, eles irão passar a ir para outros territórios. Vão ser as grandes navegações, né, que nós temos aí, como que tinha como principais objetivos a obtenção de riquezas, né, para as atividades comerciais. Nesse caso, a gente tem aí que a maioria deles vão em busca de... Aqui no Brasil, os portugueses, eles tiveram o pau-brasil, né? Que era ligado à questão dessa atividade comercial. Aí nós temos também a exploração da terra, dos minerais, que vão em busca de ouros, né? Dos vegetais. A gente tem também a submissão por outros seres humanos, que aí vai caracterizar o trabalho escravo, né, dos indígenas e dos africanos, e pela expansão territorial. Porque alguns queriam mais extensões territoriais. Então, naquela época, conforme você tinha mais extensões territoriais, você era caracterizado como uma civilização poderosa, como uma coroa poderosa daquela época. E também a tentativa de superar os perigos do mar, né? Porque naquela época se existia uma questão imaginária ligada a monstros de lagos, de rios, né? De mares, não vai ser de rios e de lagos, né? Vai ser monstros de mares, onde conforme eles iam para um determinado território, eles tinham que enfrentar monstros que surgiam das profundezas do mar, tá? Então tinha todo esse cenário, todo esse imaginário, tá? Que para eles era característico do real. E também a difusão do catolicismo, do cristianismo, né? Onde eles queriam difundir toda essa religião ligada ao catolicismo, característica do cristianismo, tá? Então aí nós temos esse textinho que vai falar sobre as grandes navegações, sobre como elas foram importantes para a questão da expansão marítima europeia, né? A gente tem um textinho aí que vai falar sobre isso. Dentro desse textinho nós vamos ter 3 exercícios, tá? O primeiro, o que foi a expansão marítima? O segundo, quando aconteceu a expansão marítima? E o terceiro, o que a expansão marítima representou para o Novo Mundo? Quando nós falamos de Novo Mundo, nós temos a Europa, onde os europeus não conheciam outros territórios, tá? Eles conheciam alguns territórios, conheciam a Europa ali e alguns territórios fora só. No caso, a Índia, ela era bem conhecida por conta do comércio, mas eram poucos territórios que eles conheciam. A partir do momento que eles saem para essa questão
com grandes navegações para essa questão de colonizar outros territórios, que estão em busca de outros territórios, outros povos, aí vai ser caracterizado como Novo Mundo, tá? Esse é o nosso exercício que nós temos como primeiro textinho aí, tá? Tá bem simples, bem simplificado, é um assunto que vocês viram muito, tá? E qualquer dúvida vocês sabem que podem me procurar. Depois, nós temos aí as atividades do Centro de Mídias, tá? Referente à aula do dia 8/7. Essa aula, ela está disponível no YouTube e a professora sempre disponibiliza essa aula, o link da aula também no Classroom, tá? E aí nós temos algumas perguntinhas que é para serem respondidas. Quais países europeus colonizaram a América? Que é um deles. Aí vai ter outra aqui, com um textinho. Conforme o texto acima, quais fatores contribuíram para o desaparecimento das civilizações indígenas na América Espanhola? Onde a gente vai falar sobre a chegada dos espanhóis ao México, ao Peru, aquela região toda, que é um assunto que nós vimos aí, que está bem quentinho ainda na nossa cabeça, porque é um assunto que nós vimos no decorrer bastante, assim, dessas últimas aulas que nós tivemos no Centro de Mídias. Aí nós temos a atividade 2, que também é um textinho para vocês lerem, 2 perguntinhas para responder. E temos a atividade 3. Esse roteiro, vocês podem fazer no caderno? Sim. Só que a professora trouxe uma facilidade aí para vocês, tá? O formulário. A partir desse formulário, tá ok? Onde vocês vão colocar aqui o nome, o número, o endereço de e-mail, tudo certinho. Vocês podem responder diretamente dentro desse formulário, tá? Respondendo o formulário, não precisa responder no caderno. Por quê? Porque ele já fica salvo aqui para a professora e a professora já tem uma ideia de quem respondeu, já consegue fazer a correção dessa atividade aqui pelo formulário e já enviar a devolutiva para vocês, tá? Aí as mesmas questões, as mesmas atividades que tem no roteiro de vocês, tem no formulário de vocês, tá ok? É importante que vocês acompanhem as aulas do Centro de Mídias, porque exclusivamente uma das atividades que a gente tem aí é ligada às aulas do Centro de Mídia, tá? Não só uma, todas elas, porque todo esse conteúdo que está sendo falado nesse roteiro e nos demais roteiros, eles estão sendo conteúdos das aulas do Centro de Mídias. Então, por isso, vocês devem acompanhar as aulas do Centro de Mídias, tá? Junto com esse vídeo, a professora vai compartilhar o formulário e a professora vai deixar o link junto da aula do YouTube também do Centro de Mídias, tá ok? Para vocês estarem respondendo. Essa atividade vocês devem entregar elas, enviar elas até hoje, tá bem? Não percam os prazos das atividades de vocês. Qualquer dúvida, se vocês não entenderem alguma coisa, tá? Porque a professora fez uma explicação bem rapidinha. Uma das atividades vocês precisam assistir a aula do Centro de Mídias, tá? Para vocês estarem realizando essas atividades e qualquer dúvida vocês podem estar me procurando, tá ok? E entregando essas atividades do segundo bimestre, tá? Qualquer dúvida, já sabem onde me procurar, tá ok? Até mais e se cuidem!